paz seja convosco. Estamos começando hoje a nossa série 12 atitudes transformadoras. Serão 12 vídeos, onde iremos falar das 12 atitudes que irão transformar a minha e a sua vida. Nosso desejo é compartilhar, caminhar com vocês e repartir aquilo que Deus tem dado ao nosso coração. E a primeira atitude transformadora de hoje é orar. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é orar? Orar nada mais é do que se comunicar, do que se relacionar. Eu sempre falo que orar é uma conversa. Orar, quanto mais você conversa, mais o relacionamento se torna profundo, como se fosse um casal, como se fosse um relacionamento conjugal, onde o esposo e a esposa não têm conversa, então não pode se dizer que existe um relacionamento. Assim também somos nós com Deus. Quanto mais conversarmos, quanto mais se relacionarmos com Ele, mais comunhão teremos com Ele. E quero falar que todo o nosso sucesso, tudo aquilo que a gente conquistou até hoje, tudo aquilo que nós estamos conquistando e tudo aquilo que ainda iremos conquistar está relacionado com a oração. O nosso sucesso está relacionado com a oração. Quanto mais estamos ligados com Deus, quanto mais estivermos em comunhão com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, fala sobre entrarmos no nosso quarto, orar ao Senhor que está em secreto. Não está falando do lugar, não está falando do modo, mas está falando de relacionamento, está falando de algo íntimo. E quando nós oramos ao Pai, quando nós se comunicamos e mantemos um relacionamento com o nosso Pai Celestial, estamos abrindo o nosso coração, estamos abrindo a nossa vida. Isso é um relacionamento de intimidade. Tudo aquilo que está dentro do meu coração, eu compartilho com meu Pai. E de igual modo, tudo que está no coração do Pai é compartilhado com nós, filhos de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9 fala da oração modelo, a oração do Pai Nosso, onde todos nós conhecemos. Quando Jesus deixou registrado essa oração lá no Novo Testamento, Ele não deixou registrado para que eu e você simplesmente repetisse as palavras, como repetição vãs, só repetir. A intenção de Jesus foi deixar bem claro que através da oração, através de esse relacionamento de comunhão íntima com Deus, através da oração nós podemos estar próximos de Deus, podemos estar com o coração aberto para Deus, com a intenção de provar que podemos estar íntimos, podemos ser íntimos de Deus, podemos estar abrindo o nosso coração para Deus. Vamos mais para frente. Eu quero compartilhar com vocês algumas características relacionadas com a oração. Lucas capítulo 22, versículo 42 fala orar com humildade. Muitas pessoas se chegam ao Senhor Jesus Cristo exigindo algo do Senhor. Muitas pessoas chegam através da oração diante de Deus querendo impor algo. A Bíblia fala que temos que orar com humildade, quer dizer, reconhecer a autoridade de Deus sobre nossa vida, reconhecer que através de Deus nós iremos muito mais além, não é por nossas forças, nem pelo nosso mérito, mas sim pela graça e pelo amor de Deus. Então, se é chegar ao Senhor com humildade. Mateus capítulo 21, versículo 22, fala que temos que orar com fé, acreditar naquilo que estamos conversando com Deus, acreditar naquilo que estamos compartilhando com Deus, acreditar que estamos conversando com Deus e Ele está nos ouvindo. E no momento certo, no momento propício, na vontade dEle, Ele irá responder às nossas orações. Salmos capítulo 17, versículo 1. O salmista Davi nos ensina a orar com sinceridade. Querido, a palavra fala que Deus, Ele esquadrinha, Ele sonda os nossos corações, o íntimo do nosso coração, conhece tão bem que antes de falarmos, Deus já sabe quais são as palavras que iremos pronunciar, porque Ele sabe o que está dentro do meu e do seu coração. O salmista Davi fala que temos que orar com sinceridade, orar como somos,
do jeito que somos, temos certeza que Deus irá ouvir as nossas orações. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 fala que temos que orar pelo perdão. E algo que temos que falar sobre o perdão está associado com o pecado. O pecado não é só aquilo que nós fazemos de errado, não é só as nossas falhas. Pecado também é aquilo que deixamos de fazer. Muitas vezes oramos, dobramos nossos joelhos pedindo perdão para Deus, porque erramos de alguma forma, porque falhamos de alguma forma, mas esquecemos que aquilo que nós poderíamos ter feito, aquilo que nós poderíamos fazer e não fizemos, também se torna uma falha na nossa vida, porque poderíamos fazer e escolhemos não fazer, isso também se torna pecado. Marcos fala que precisamos orar pedindo perdão, pelo perdão. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 13, fala que temos que orar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todas as nossas intenções, orar com todo o nosso coração. Eu quero compartilhar com vocês o segredo da oração é orar a palavra do Senhor. Pegue um salmo, recite o salmo e torne isso uma oração na tua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas faça isso com o coração, seguindo todos os passos em qual eu deixei para vocês aqui nesse vídeo. Orar a palavra do Senhor faz muita diferença em nossa vida, querido. A oração é a chave para vencermos nossas batalhas. As nossas batalhas, queridos, diárias, as circunstâncias diárias, nós só conseguiremos vencer quando orarmos, quando se comunicar com Deus, quando manter esse relacionamento íntimo, esse relacionamento verdadeiro com Deus através das nossas orações. Orar tem que ser a primeira atitude, não pode ser a última atitude. Quando tudo vai ruim, quando não tem mais para onde correr, quando todas as pessoas saem da nossa vida e não tem mais ninguém para nos ajudar, aí o natural, do ser humano é dobrar o joelho e orar ao Senhor e pedir ajuda para o Senhor. Mas inverta essa situação na tua vida, querido. Comece o teu dia orando. Comece orando ao Senhor. Procure ajuda primeiro do Senhor. A oração ela tem que ser a nossa primeira atitude. Por isso é que começamos hoje, esse nosso devocional com a primeira atitude, que é orar. Eu quero deixar algumas perguntas para vocês que está nos acompanhando aí. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu queria que com todo carinho e respeito você refletisse sobre isso. Qual foi a oração que Deus já respondeu? Qual foi a sua oração que você fez que Deus te respondeu? Você consegue lembrar da sua oração que você fez? Você consegue puxar aí na sua memória? Talvez foi algum tempo atrás, eu não sei, mas talvez foi algo recente. Qual é a oração que você fez para Deus e Deus te respondeu? A segunda pergunta que eu quero deixar para você: qual é o propósito das suas orações? Você tem um propósito de oração? Eu quero orientar a você a ter um propósito de oração, a ter um alvo, a ter uma visão, a dobrar o seu joelho ou do modo como você faz. Eu não sei o tempo, o horário ou como você faz, mas tenha um propósito, tenha um alvo de oração. Isso é muito importante. E a terceira pergunta que eu quero fazer para você é: quais são as suas orações de gratidão expressada para Deus? Como você expressa a tua gratidão em oração para Deus? Cada um tem um modo de agir com Deus, cada um tem uma personalidade, cada um tem um caráter. Qual é o modo que você agradece ao Senhor através das suas orações? Essas são as 3 perguntas que eu quero deixar que você possa refletir sobre isso. Eu também quero deixar aqui para que você possa fazer um devocional, 3 versículos. O primeiro está em Isaías 55, 10, 11. O segundo, Jeremias 33, 3. E o terceiro versículo está em Salmos 37, 4 e 5. Reflita, faça esse devocional. Quero lembrar para vocês que todos os vídeos serão postados na página da igreja 11ª IEQ Morro Alto. Estão lá, todos os vídeos serão postados. Caminhe conosco, fique firme. Que Deus possa te abençoar
em nome do Senhor Jesus Cristo.